Dancinhas e roupas erotizam crianças que são perseguidas por pedófilos nas redes? Diga a fonte. Exposição de crianças a redes sociais estaria acelerando o desenvolvimento. Diga a fonte. Redes sociais não influenciam no desenvolvimento da criança. Diga a fonte. Nas últimas semanas, você deve ter ouvido o termo adultização infantil. O vídeo do digital influencer Felca traz denúncias sobre alguns casos de crianças que são expostas ou induzidas a terem práticas de adultos. Quem vai nos explicar o que é verdade e o que é mentira sobre a adultização infantil é o psicólogo Cásio Barreto. Cásio, vamos começar com o vídeo Felca mesmo. Ele fala que induzir crianças e adolescentes a adotarem comportamentos, responsabilidades e papéis sociais típicos da vida adulta antes do tempo afeta o desenvolvimento da criança. Isso é verdade? Isso é verdade, Sara, porque se a gente entender que o desenvolvimento humano é como se fosse uma escadinha, na hora que você pula alguns degraus ou você omite esses degraus, você cria umas lacunas justamente na maturação do ser humano. E quando a gente está falando de infância e adolescência, esses termos não existem por acaso. Eles existem justamente porque é necessário construir a base do ser humano para que ele possa se desenvolver lá na frente. Perfeito. Outra notícia que encontramos nas redes sociais é a exposição de crianças a redes sociais estaria acelerando o crescimento. Já outras pessoas dizem que a exposição, na verdade, atrasa. O que é verdade aqui? Olha, ela tanto pode atrasar quanto pode acelerar. E aí a gente tem que entender essa diferença. Quando a gente fala em acelerar, significa que você está expondo aquele indivíduo, aquele organismo, a um contexto onde ele não está preparado, ele não está maturado. Se a gente lembrar que a maturação do cérebro humano ele ocorre lá por volta dos 24, 25 anos de idade, que ele está pleno, então você vai estar justamente colocando o indivíduo num ambiente e num contexto onde ele não está adequado para viver. Então você estaria acelerando esse indivíduo para uma fase inapropriada. Ao mesmo tempo, como ele está sendo acelerado para uma fase inapropriada, ele vai chegar nessa fase com atrasos, porque justamente, como eu disse anteriormente, ele vai ter pulado algumas fases que são necessárias para o seu desenvolvimento. Perfeito. Um dos casos citados pelo Felca foi o caso da Camilinha. E depois de toda a repercussão e prisão do Ítalo Santos, a jovem fez um vídeo defendendo o influenciador. A partir desse vídeo surgiu comentários como ela estaria com síndrome de Estocolmo para defender e não estaria percebendo o que aconteceu com ela. Isso é verdade? A síndrome de Estocolmo ela não é um diagnóstico, né, de transtorno mental, porque para isso você precisaria fazer um estudo de caso e a gente não consegue captar pessoas suficientemente ao redor do mundo para fazer esse estudo. Mas ele caracteriza justamente essa paixão que os reféns, né, vítimas têm pelos seus agressores. Desse ponto de vista, a gente poderia dizer que sim, que ela teve uma certa afeição pelo seu agressor. Só que no caso, ela não enxerga ele como um agressor, e mais como, pelo que eu soube da história dela, como um segundo pai, alguém que deu proteção. E aí ela não consegue enxergar os malefícios que essa relação trouxe, mas sim somente os benefícios, ainda mais apoiados pela sua genitora. Perfeito. Outra coisa que temos é a questão de alongamento de unhas, esmaltação, roupas e aquelas dancinhas. Isso também estaria afetando o comportamento das crianças e até acelerando? Na minha visão, como pai, como psicólogo, sim, porque você está colocando justamente elementos que não são próprios da infância numa criança. E aí volta aquela questão de você estar induzindo um organismo a vivenciar uma fase para a qual ele não está preparado. Então hoje você tem crianças que estão sendo jogadas de forma muito fortemente para a fase adulta, e aí a gente não pode esquecer dos papéis dos pais, né? Que isso com certeza está sendo feito com a anuência dessas famílias. Dentro desses questionamentos também entra a questão que estaria atraindo pedófilos. Isso também é o caso? O pedófilo ele tem uma atração justamente por crianças e ele vê em crianças seres justamente sensuais, atraentes, né, sexualmente falando. Então, na hora que você coloca uma criança em vestes mais maduras, mais femininas, de um modo mais adulto, você com certeza está atraindo mais esse público, que é o feitiço desse público específico. Perfeito, Cásio. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Agora você já sabe. Antes de clicar em compartilhar, pesquise sobre o assunto e cheque a fonte, para ter certeza que a informação é confiável. Não caia em fake news. Eu sou Sara Maria e o Diga a Fonte volta na semana que vem. Até lá!